Existiu uma sociedade cuja presença deixou rastros enigmáticos na história da humanidade. Esta civilização floresceu em um período ainda obscuro, há dezenas de milhares de anos, em regiões que hoje estão submersas ou desertificadas, em territórios que hoje mal conseguimos associar a qualquer cultura concreta conhecida. Seus vestígios, fragmentados e dispersos, sugerem uma complexidade tecnológica e social impressionante para a época, com estruturas arquitetônicas que desafiam a compreensão das cronologias tradicionais. Os arqueólogos que estudam este período descrevem suas cidades como meticulosamente planejadas, com ruas reticuladas, canais de irrigação sofisticados e construções que evidenciam profundo conhecimento de engenharia. Os materiais utilizados em suas construções indicam uma habilidade avançada na manipulação de pedras e metais, muito além do que se acreditava possível para sociedades anteriores aos sumérios. Algumas dessas ruínas mostram blocos gigantescos perfeitamente cortados e alinhados, lembrando padrões que só seriam vistos milênios depois em outras culturas. Além da arquitetura, há indícios de uma escrita primitiva ou simbólica que precede a cuneiforme mesopotâmica. Símbolos gravados em pedra e em artefatos de cerâmica sugerem um sistema de comunicação estruturado, possivelmente ligado à administração de recursos e à transmissão de conhecimento religioso ou astronômico. Estes símbolos permanecem em grande parte indecifráveis, alimentando especulações sobre a extensão do intelecto humano naquela era remota. A religião desta civilização misteriosa parece ter tido um caráter profundamente ligado à natureza e aos astros. Muitos sítios arqueológicos mostram templos alinhados com eventos solares e lunares, além de representações de divindades com atributos de animais e fenômenos naturais. Este conhecimento de ciclos celestes indica que seus habitantes já possuíam observatórios rudimentares, capazes de prever eventos astronômicos e regular o calendário agrícola. O comércio entre comunidades distantes também é sugerido pelos achados de materiais exóticos em locais inesperados. Pedras semi-preciosas, metais raros e conchas marinhas foram encontrados em regiões áridas, indicando que estes povos desenvolveram rotas de troca sofisticadas, possivelmente conectando diferentes continentes ou ilhas. Tal nível de organização comercial sugere uma sociedade complexa, capaz de mobilizar mão de obra e recursos em escala considerável. Artefatos manufaturados revelam habilidades avançadas em metalurgia e cerâmica, com objetos que apresentam simetria e acabamento notáveis. Ferramentas de cobre, bronze e até ligas desconhecidas para a época foram recuperadas, sugerindo experimentação tecnológica que antecede em milênios o desenvolvimento posterior de civilizações conhecidas. Estatuetas e ornamentos de pedra e osso indicam uma estética refinada, possivelmente ligada a rituais ou a sistemas de status social. A localização de muitos destes sítios arqueológicos hoje submersos levanta hipóteses sobre grandes catástrofes naturais que poderiam ter levado ao desaparecimento desta civilização. Alterações climáticas, elevação do nível do mar ou terremotos catastróficos podem ter destruído cidades inteiras, contribuindo para que seu legado fosse parcialmente perdido e confundido com mitos. A persistência de vestígios em locais inóspitos reforça a ideia de que esta sociedade dominava técnicas de construção e adaptação ao ambiente extremamente sofisticadas. Estudos de DNA antigo, ainda em estágio inicial, indicam traços genéticos que não se encaixam claramente nas populações conhecidas da época. Isto sugere que estes povos poderiam ter sido um ramo distinto da humanidade, possivelmente isolados geograficamente por longos períodos, mas com conexões comerciais ou migratórias ocasionais que lhes permitiam o intercâmbio de conhecimento e cultura. A agricultura desempenhava um papel central em sua economia, com campos irrigados e técnicas de cultivo que aumentavam a produtividade de forma significativa. Restos de grãos e sementes encontrados em sítios arqueológicos indicam que eles já cultivavam variedades hoje perdidas, e possivelmente domesticavam animais de maneira avançada, antes de qualquer registro histórico convencional. A gestão de recursos hídricos mostra um entendimento profundo de ecossistemas, drenagem e preservação do solo. A organização social da civilização parece ter sido hierárquica, com líderes ou sacerdotes detendo autoridade tanto política quanto espiritual. A existência de grandes templos e palácios sugere centralização de poder, enquanto habitações menores indicam uma sociedade complexa com divisão de funções e especialização de trabalhos. A presença de cemitérios cuidadosamente planejados e ornamentados revela um conceito de vida após a morte ou de memória coletiva, mostrando preocupação com tradições e continuidade cultural.
A tecnologia de transporte também é um ponto fascinante. Alguns artefatos sugerem o uso de rodas rudimentares, embarcações fluviais e até sistemas de trilhos ou rampas que facilitavam o deslocamento de blocos pesados. A habilidade em engenharia hidráulica e construção de canais amplia a hipótese de que eles controlavam ambientes complexos e possivelmente mitigavam enchentes e secas, demonstrando uma gestão ambiental avançada. Textos fragmentários e inscrições em monumentos mostram conhecimento de astronomia detalhado, incluindo ciclos lunares e solares, movimentos de planetas visíveis a olho nu e padrões de eclipses. Essa observação científica indica que já existia um corpo de conhecimento acumulado, transmitido através de gerações, capaz de influenciar decisões agrícolas, religiosas e políticas. A arte da civilização apresenta uma simbologia rica, com representações de seres híbridos, animais mitológicos e figuras humanas estilizadas. Estas imagens podem ter servido como narrativas de mitos fundadores, histórias de deuses ou registros de eventos históricos importantes. O detalhamento e a repetição de padrões indicam que a expressão artística estava profundamente ligada à identidade cultural e à espiritualidade. Vestígios de música e instrumentos primitivos também foram identificados, incluindo flautas de osso e percussões de cerâmica, sugerindo que a música desempenhava um papel nas cerimônias religiosas e nos encontros sociais. Isto evidencia uma vida cultural vibrante, com elementos que ultrapassam a mera sobrevivência e expressam criatividade e ritualidade. A descoberta de artefatos em locais submersos reforça a ideia de que esta civilização possuía conhecimento náutico, capaz de explorar rios, lagos e possivelmente o mar. Canoas esculpidas em troncos e remos elaborados indicam técnicas avançadas de construção naval, capazes de permitir viagens comerciais e culturais por distâncias consideráveis, conectando comunidades isoladas. A transmissão do conhecimento, possivelmente através de escolas ou guildas de especialistas, sugere que a educação era valorizada. Pessoas treinadas em astronomia, engenharia, agricultura e artesanato formavam uma elite intelectual, garantindo que habilidades complexas não se perdessem entre gerações. Este sistema de aprendizado reforça a ideia de uma sociedade estruturada, capaz de sustentar grandes projetos coletivos. As evidências de práticas médicas rudimentares indicam preocupação com a saúde da população. Ferramentas cirúrgicas, tratamentos herbais e técnicas de cuidado de ferimentos foram identificadas, mostrando que já existia um conhecimento empírico de anatomia e fisiologia. Isto demonstra que a civilização investia na longevidade e bem-estar de seus habitantes, algo raro para sociedades tão antigas. O comércio de luxo e a produção artesanal indicam hierarquias econômicas e sociais complexas. Objetos finos de joalheria, cerâmica pintada e tecidos elaborados sugerem não habilidade técnica, mas também a existência de elites que mantinham poder através de bens simbólicos e econômicos. O consumo de itens raros reforça a ideia de status e distinção social. Algumas construções demonstram um alinhamento geográfico ou astronômico preciso, indicando que seus arquitetos possuíam habilidades matemáticas avançadas. Medidas padronizadas e proporções harmoniosas revelam que a geometria era aplicada de forma prática e estética, refletindo conhecimento teórico aliado à execução prática. Os vestígios de transporte de água, com canais subterrâneos e reservatórios, indicam que a civilização controlava o fluxo de recursos essenciais. A engenharia hidráulica permitia a irrigação de grandes áreas agrícolas, proteção contra enchentes e abastecimento urbano. Estes sistemas de controle ambiental reforçam a noção de planejamento urbano avançado. Artefatos encontrados em cavernas e locais remotos sugerem que aspectos religiosos ou ritualísticos tinham relação com espaços naturais específicos. Pinturas rupestres e esculturas associadas a cavernas indicam que esses locais eram sagrados, possivelmente utilizados em cerimônias iniciáticas ou celebrações de eventos astronômicos. A ligação com a natureza parece ter sido central na cosmovisão desta sociedade. A escrita simbólica ou protoescrita encontrada em vários locais apresenta padrões repetitivos, sugerindo que se tratava de um sistema codificado de comunicação. Alguns sinais parecem registrar contagens, transações ou eventos astronômicos, revelando que a memória coletiva era organizada e registrada de maneira sistemática, antecipando conceitos administrativos posteriores. Elementos arquitetônicos como obeliscos, plataformas elevadas e templos circulares mostram que a civilização buscava não funcionalidade, mas também imponência e significado simbólico.
Estas construções serviam para centralizar a população, organizar cerimônias religiosas e afirmar poder, funcionando como centros culturais e espirituais. O desaparecimento desta civilização ainda é objeto de especulação. Evidências sugerem que mudanças climáticas abruptas, elevação do nível do mar e possivelmente catástrofes geológicas levaram ao abandono de grandes centros urbanos. Fragmentos isolados de cidades submersas ou desertificadas indicam que o declínio foi rápido, deixando poucas pistas sobre sua cultura e sociedade. O estudo comparativo de artefatos em diferentes continentes sugere que esta civilização poderia ter influenciado culturas posteriores. Semelhanças na arquitetura, simbolismo e técnicas de manufatura entre sítios distantes levantam hipóteses de intercâmbio cultural antigo, possivelmente perdido na narrativa histórica tradicional. Estes ecos culturais indicam que a humanidade compartilhava conhecimentos muito antes do que se acreditava. Rituais funerários complexos foram encontrados em sepulturas elaboradas, com objetos de adorno e provisões para a vida após a morte. A preocupação com a preservação e honra dos mortos revela crenças espirituais sofisticadas e entendimento de ciclos naturais, mostrando que a civilização não sobreviveu fisicamente, mas desenvolveu uma reflexão profunda sobre a existência. Artefatos ligados à astronomia incluem dispositivos que parecem servirem como calendários solares e lunares, além de mecanismos que indicam movimentos planetários. Estes instrumentos demonstram que o estudo do céu era central para a vida cotidiana, guiando desde atividades agrícolas até decisões religiosas e políticas, revelando uma ciência empírica ainda não reconhecida oficialmente. O domínio da matemática é evidente na proporção e alinhamento de construções, na contagem de dias e ciclos astronômicos e no planejamento urbano. As evidências sugerem que a civilização tinha conceitos de geometria, proporção e medição precisos, aplicados tanto em arquitetura quanto em administração de recursos, revelando um raciocínio lógico e abstrato avançado. A integração entre religião, ciência e tecnologia indica que não havia separação rígida entre áreas de conhecimento. Observações astronômicas eram usadas em rituais, engenharia civil guiava cerimônias religiosas, e a produção de bens de luxo estava ligada a status espiritual. Este entrelaçamento de saberes mostra uma visão de mundo holística, em que todos os elementos da vida eram interdependentes. Esculturas e relevos demonstram domínio da anatomia humana e animal, com representações detalhadas de musculatura, posturas e gestos. Isto indica não observação minuciosa da natureza, mas também um propósito artístico e ritual, possivelmente ligado a cultos de fertilidade, caça ou proteção. A arte reflete uma sociedade que valorizava tanto a estética quanto a simbologia. O intercâmbio de conhecimento, evidenciado pela disseminação de técnicas semelhantes em diferentes regiões, sugere que redes de comunicação e migração existiam há muito antes do surgimento das grandes civilizações registradas. O compartilhamento de práticas agrícolas, arquitetônicas e astronômicas indica um nível de cooperação internacional primitiva que desafia conceitos tradicionais de isolamento cultural. Se desejar, posso expandir ainda mais para atingir o limite superior de 50 parágrafos, mantendo o mesmo nível de detalhe narrativo e histórico. Quer que eu continue até completar 50 parágrafos? A ideia de que uma civilização antiga misteriosa precedeu os sumérios e egípcios tem fascinado historiadores e arqueólogos por décadas. Apesar das dificuldades em encontrar provas concretas, muitos indícios sugerem que sociedades avançadas podem ter existido na Mesopotâmia e nas regiões do norte da África antes das civilizações mais conhecidas. Por exemplo, os achados em locais como Göbekli Tepe, na Turquia, datam de aproximadamente 9600 a.C., muito antes do advento da agricultura, o que levanta questões sobre a organização social e religiosa de que essas pessoas dispunham. As estruturas monumentais, que parecem ter sido usadas para rituais, indicam um nível de complexidade que desafia a narrativa tradicional. Além do mais, a civilização da Vale do Indo, que floresceu entre 2600 a.C. e 1900 a.C., apresenta constituições urbanas impressionantes, como as cidades de Harappa e Mohenjo-Daro, que já demonstravam um planeamento prévio, incluindo a disposição de ruas em grelha e sistemas de drenagem sofisticados. A existência desses traços de urbanização levanta a hipótese de uma troca cultural ou de influências mútuas entre estas sociedades e as futuras civilizações da Mesopotâmia, como os sumérios, assim como os egípcios que estavam a se desenvolver nas margens do Nilo.
Outra consideração interessante está na grande variedade de artefatos encontrados até hoje que, embora sejam datados de períodos que antecedem as civilizações conhecidas, revelam um arsenal de conhecimentos de técnicas de cultivo, metalurgia e comércio. Por exemplo, esqueletos encontrados nas proximidades do que hoje chamamos de cascate de Quivernia mostram sinais de práticas agrícolas que são contemporâneas ao surgimento da urbanização suméria e egípcia. Os objetos confeccionados demonstram habilidades de artesanato em cerâmica, evidências de um estilo de vida próspero e diversificado. As teorias que giram em torno da civilização de Atlantis, mencionada por Platão, e a busca por evidências de uma sociedade que se destacou antes dos sumérios, continuam a encorajar pesquisas e especulação. A ideia de uma civilização avançada que possa ter dominado técnicas de navegação, arquitetura e ciência de uma forma que sempre foram atribuídas a civilizações posteriores levanta um debate sobre o fluxo de informação e inovação através do tempo e do espaço. Investigações oceanográficas e arqueológicas, como as realizadas no fundo do mar Mediterrâneo, têm revelado estruturas que desafiam a compreensão convencional da história antiga. Entre os arqueólogos, um consenso gradual está se formando em considerar que, antes da grande onda de civilizações do Oriente Próximo, existiu um trabalho de base, informal, de comunidades que influenciarão todas as civilizações posteriores. A união entre as diversas tribos que formaram nascentes estados pode ter sido um molde para as estruturas sociais mais centralizadas dos sumérios e egípcios, moldadas pelas mesmas necessidades básicas: proteção, alimento e uma vida comunitária significativa. Com o desenvolvimento dos estudos genômicos, a análise de DNA de restos de populações antigas tem proporcionado novos insights sobre os contatos entre diferentes povos e suas migrações. Isso pode fortalecer a ideia de um continente de sociedades interligadas, onde práticas e tradições se moviam e se adaptavam ao longo do tempo e do espaço. As descobertas em Creswell Crags, na Inglaterra, em que gravuras antigas foram encontradas, demonstram uma comunicação visual que poderia ter chegado a outras partes do mundo, sendo parte de um rico tecido de práticas culturais que produzem sociedades perfeitamente interconectadas. Ao falarmos sobre civilizações antigas, é impossível não destacar a capacidade de adaptação e resiliência das sociedades. Assim como em um ecossistema, onde diversas espécies coexistem e se influenciam mutuamente, organizações humanas também apresentam essa complexidade em sua formação. O que a história nos ensinou, em última análise, é que as civilizações não surgem isoladas, mas emergem de um contexto de troca cultural, comercial e até mesmo de conflito. Chegando ao nosso encerramento, é vital refletir sobre os legados que essas civilizações mais antigas, embora misteriosas, deixaram para trás. Sua influência permanece nas bases da civilização moderna e na maneira como entendemos nossa história. Cada evolução cultural, cada passo que a humanidade deu rumo à complexidade social, à ciência, à arte e à religião, todas estão entrelaçadas como as partes de um grande mosaico. Ficamos por aqui. Se você gostou do vídeo e ficou intrigado com a misteriosa civilização que pode ter antecedido os sumérios e egípcios, inscreva-se no canal e compartilhe com seus amigos. Não perca nenhuma de nossas discussões envolventes e profundas sobre as raízes da história humana. A cada novo vídeo, um pedaço mais do nosso passado fascinante se revela a você. Que sigamos juntos nessa jornada pelo conhecimento.